Olha que coisa curiosa aqui, né? Vocês sabem a confusão que está tendo lá no Irã, né? Eu tenho feito vídeos quase todos os dias sobre a confusão lá do Irã, né? Os protestos enormes que estão acontecendo lá. E nesses vídeos eu tenho relatado que tudo começou com uma desvalorização brutal da moeda lá do Irã, né? A moeda do Irã perdeu 10% do valor assim de uma hora para outra. E isso que começou os protestos, começou com o pessoal que comprava iPhone no exterior para revender lá no Irã, o pessoal se ferrou, porque, né, se agora o que você vende no Irã é muito mais caro, né, você não consegue recuperar o dinheiro que você gasta para comprar o iPhone, porque a moeda foi desvalorizada, né. Então começou com isso. Agora não é não, tá? Agora virou uma insatisfação completa da população lá do Irã. Mas começou com a questão econômica. E agora a gente fica sabendo, através dessa reportagem aqui do Wall Street Journal, que foi o colapso de um banco obscuro no Irã que gerou essa confusão toda lá no Irã. Ou seja, olha só, presta atenção, porque a analogia com o Banco Master, né, tem uma certa analogia aqui. Então, olha só, um banco aleatório no Irã colapsou. Era um banco qualquer? Não, era um banco que oferecia taxas de juro altíssimas e tinha muitas ligações com o governo e conseguia muitos favores do governo, esse banco. E aí o banco quebrou, o banco foi pra merda. É o tal do Ayandé Bank, lá no Irã, né? O banco master deles lá, né? Só que o que aconteceu? Quando eles começaram a fazer a liquidação do banco, eles perceberam que tinha tanta dívida em outros bancos que o governo teve que intervir e colocar dinheiro no mercado para salvar os outros bancos. Eu já falei para vocês, eu não sei, né? Por enquanto estão dizendo que é 41 bilhões só que o Banco Master perdeu lá, o Fundo Garantidor de Crédito vai bancar e tá beleza, e acabou. É o que eu falo para vocês, tem que prestar atenção, essa investigação ainda vai longe, ainda tem outros desdobramentos dessa parada, tá? E aí acabou que o governo teve que botar dinheiro para salvar esse banco, e foi justamente o dinheiro, o governo jogando dinheiro para salvar o banco, que obrigou ele a desvalorizar o valor, desvalorizar a moeda local para poder ter grana para bancar o tal o colapso sistêmico do sistema bancário no Irã, e aí gerou essa dor de cabeça toda. O governo do Irã está quase caindo por conta disso. E sabe quando é que começou isso? O colapso do banco foi em setembro do ano passado. Aqui, ó, essa aqui é uma matéria de outubro, já falando sobre o colapso desse banco lá no Irã. É um jornal lá de Farsi, né? Se você botar aqui, eu acho que ele bota em Farsi, tá vendo aqui? Mas é lógico, eu não vou saber ler isso daqui, então eu vou ler isso daqui, que é em inglês, que dá para entender. Isso em setembro. Aí veio o processo, liquidação, aí deu a merda em dezembro, e agora em janeiro tá todo mundo na rua tirando o governo, derrubando o governo na unha, né? Se a gente aplicar esse mesmo time frame com o Banco Master, isso vai dar mais ou menos março, abril, a galera indo pra rua aqui no Brasil. Será que vai acontecer? Eu não sei se vai acontecer, mas os paralelos são importantes. Vamos entender esse caso aqui, porque os paralelos são importantes. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por GTTR, Madureira tem balança do acorde do Baltar e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Wall Street Journal está dizendo que o colapso de um banco obscuro que jogou o Irã nesse redemoinho de protestos que está acontecendo lá, né? É lógico, como eu já expliquei, aliás, eu faço vídeos quase que diariamente lá no canal Mundo em Revolução, vou deixar o link do último vídeo aqui, falando sobre os protestos no Irã, uma confusão danada, muita gente morta, infelizmente, tá um protesto muito sangrento. A ditadura do Irã é uma ditadura teocrática, extremamente dura, extremamente violenta, então é realmente muito triste, mas estão pela hora da morte lá, não conseguem parar os protestos continuam todas as noites, de 8 às 10 da noite, então realmente muito, muito bacana. E diz o Trump que vai agir, tá? O Trump agindo em algum momento, eu entro ao vivo aqui, não, eu entro ao vivo lá no canal Mundo em Revolução, para, né, a gente acompanhar o que está acontecendo lá no Irã, né? Mas como é que começou essa coisa? Essa coisa começou com a falência de um banco. Aqui, ó. No ano passado, o Anindé Bank, que é controlado por capitalistas de Estado, por pessoas ligadas ao governo, ou seja, por Vorcaro, Tanuri da vida, esse pessoal que é supostamente empresário, mas que na verdade vive com favores de amigos do governo.
e acabou tendo 5 bilhões de dólares em perdas. 5 bilhões de dólares em perdas com uma pilha de empréstimos ruins, e ele acabou sendo liquidado, né? 5 bilhões de dólares, faz a conta aqui, em reais dá o quê? Dá 25 bilhões de reais, né? É menos que o Banco Master, né? O Banco Master é 41 bilhões de reais de perdas que a gente sabe que são perdas, que a gente sabe, por enquanto, tá? Eu tô falando para vocês. Não, mas o FGC já falou que vai receber, que já recebeu a lista de credores, que é 41 bilhões de reais. Eu não sei não, só acredito quando eu ver. Por enquanto, eu tô na dúvida, né? Mas por enquanto, mesmo que seja 41 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba, meu amigo. O governo acabou com a carcaça do banco, comprando a carcaça do banco num banco estatal, e teve que imprimir uma quantidade massiva de dinheiro para tentar evitar um colapso bancário geral no governo, no sistema bancário deles lá. Por quê? É o que eu falo para vocês, o problema de banco é isso, um banco pega dinheiro emprestado com outro banco. A gente não sabe, a gente sabe que o BRB já se fudeu. O BRB já estão falando que vai ter que injetar dinheiro no BRB para salvar o BRB. Por quê? Porque o BRB injetou dinheiro no Master. A gente não está falando da compra, não. A compra acabou não acontecendo. Mas antes da compra, o BRB já tinha colocado dinheiro no Master. E esse dinheiro nunca foi recuperado. E não é só o BRB, meu amigo. Tem outros bancos que fizeram isso também, né? Aqui, ó. Ao invés de tentar resolver o problema, tentaram enterrar o problema, mas não conseguiram resolver eles. Ao invés, a falha do banco acabou virando um símbolo e uma aceleração do problema econômico. No que o governo teve que imprimir um monte de dinheiro para salvar o sistema financeiro lá do Irã, acabou desvalorizando a moeda do Irã, né, que é óbvio, não tem outra alternativa, o governo de lá não consegue imprimir dólar, só consegue imprimir a moeda deles, no que imprime um monte da moeda deles, acaba desvalorizando a moeda deles, e foi isso que aconteceu. A crise atingiu no momento pior possível, né? A credibilidade do governo já estava destruída por conta da guerra dos 12 dias com Israel e com os Estados Unidos. Esse problema a gente não tem aqui no Brasil, é verdade, pelo menos não tivemos uma guerra ainda. Mas a credibilidade do governo Lula simplesmente não existe, a credibilidade do governo brasileiro não existe. Por quê? Porque o presidente do Brasil é um pinguço corrupto, cara. Todo mundo sabe que o Lula é corrupto. Não tem ninguém que duvide que o Lula está envolvido em corrupção. Olha o caso do INSS agora. Não vou nem falar da corrupção do mensalão, do petrolão, porque isso aí já prescreveu, já está no passado. Eu estou falando da corrupção do INSS. A própria corrupção do Banco Master, né? A questão do governo Lula ter pago um monte de precatório. De onde é que saiu esse monte de precatório que o governo Lula pagou aí, né? Por que o Lula estava com essa vontade toda de pagar precatório, uma coisa que não tem explicação em lógica nenhuma, né? O governo Lula, doido para torrar dinheiro com os projetos do Lula, separou uma grana enorme para pagar precatório, cara. Que coisa estranha isso, né? E, de novo, a suspeita que existe, a gente não tem certeza, não tem como afirmar isso, mas a suspeita que existe, a opinião minha sobre esse assunto, é que o Lula pagou esses precatórios para pagar o dinheiro que ele pegou emprestado de um monte de bancos, inclusive do Banco Master, para fazer a eleição dele em 2022. Aí tinha que pagar isso daí, por isso que botou o pagamento de precatório no início de 2023, né? Então agora, os protestos lá no Irã, como a gente falou, começaram com esse negócio aqui. Está aqui o banco, o Anindé Bank aqui escrito em Farsi, né, na língua lá dos iranianos, né? Aliás, me falaram que o correto é dizer Parsi. É Farsi porque no árabe não existe a letra P. Então, como eles usam, né, quando os muçulmanos converteram o Irã para o Islã, né, começaram a usar a língua árabe, e aí como no árabe não tem letra P, aí passaram a chamar de Farsi, mas que o correto é Parsi. Então a língua Parsi lá do Irã, né? Enfim, o banco está aqui quebrado, mais um banco igual o Banco Master quebrado. Esse outro aqui é outra coisa, tá? Esse aqui não, é outra história. Depois de décadas de tentar contornar as sanções mundiais, tentar transferir dinheiro e não sei o que lá, e frota cinzenta, petroleiros levando carga de petróleo, com a ação do Trump também teve essa mudança, né? O Trump começou a alvejar os petroleiros da frota cinza da Venezuela, que inclui petroleiros da frota cinza da Rússia e da frota cinza do Irã e da frota cinza da China, e com isso esse pessoal que tenta contornar as sanções começou a ter dificuldade de arrumar dinheiro. Tudo que o Irã podia fazer era imprimir dinheiro lá do próprio Irã, né? E daí
Esse banco teria sido criado em 2013 pelo Ali Asnari, que é um homem de negócios do Irã que juntou dois bancos do Estado com outro banco fundado previamente por ele mesmo. Olha que coisa curiosa. Aqui o Banco Master, você sabe, foi comprado pelo Vorkar, era um banco pequenininho. Aí ele juntou com o Credit Sexta, que era uma iniciativa lá do Nordeste, muito ligada ao pessoal do Rio Costa e coisa e tal, esse pessoal todo lá. Aí que cresceu o Banco Master, transformou o troço no Banco Master, né? E acabou, aqui, ele vem de uma das famílias mais ricas do país e tem muitas mansões. Olha só, ele compra várias mansões, igualzinho o Vorkaro, né? Que coisa curiosa, né? Politicamente, ele é visto como muito próximo do presidente, o Mahmoud Ahmadinejad. O Ahmadinejad, meu amigo, o amigo do Lula. O Ahmadinejad esteve aqui no Brasil no último governo do Lula, no Lula 2. O Ahmadinejad esteve aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos sancionou, desculpa, a Inglaterra sancionou o Asnari no último ano, depois do colapso do Anindé, dizendo que ele é um banqueiro iraniano corrupto e um empresário corrupto, né? Vocês sabem, o Vorkaro também já recebeu a pena lá nos Estados Unidos, também já decretaram a liquidação do Banco Master lá nos Estados Unidos, né? Olha só, ele é um cara, um corrupto, um banqueiro e homem de negócios corrupto do Irã, que ajudou a financiar a elite iraniana, né, paramilitar e de negócios, de organizações de negócios, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O Irã, vocês sabem, quando os ayatollahs tomaram o poder lá em 1979, fizeram um golpe, né, contra o povo do Irã e derrubaram o Shah Reza Pahlavi, né? E o Shah, que era o monarca lá do Irã, né, ele tinha o exército do Irã, muita gente do exército do Irã ficava do lado do Shah. Então, quando os ayatollahs tomaram o poder, eles não confiavam no exército, eles criaram um exército novo, uma guarda bolivariana, exatamente como fez o pessoal na Venezuela e como o Lula queria fazer, como o Lewandowski queria fazer aqui no Brasil. Criaram essa guarda revolucionária islâmica do Irã, que é como se fosse um exército criado do zero, tá? Para garantir que só tinha gente fundamentalista da islâmica, não tinha ninguém que fosse moderado sequer, né? E esse pessoal, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, é que financia o Hamas, que financia o Hezbollah, inclusive aqui na América Latina, tá? Tem muito grupo do Hezbollah e do Hamas aqui na América Latina, financiado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Numa declaração em outubro, o Asnari, que é o Vorkaro deles de lá, culpou as decisões e políticas feitas pelo controle do banco deles lá, além do controle do banco, pelo Banco Central do Irã. O Banco Central do Irã que está errado, não pode acabar com o nosso banco, né? O Anindé ofereceu... O Anindé oferecia taxas de juros muito acima do resto dos bancos do Irã, atraindo milhões de depositantes e pegando emprestado grandes quantidades do Banco Central de dinheiro, né, do Banco Central iraniano, né? Cara, tô descrevendo o Banco Master, cara, tô descrevendo o Banco Master aqui. Olha só, um empresário com muitos contatos dentro do governo do Irã começa a oferecer taxas de juros altíssimas para os depositantes, né? 140% do CDI, né? Essa coisa toda, né? Exatamente, né? A mesma coisa. E aí quebrou em setembro do ano passado, em outubro já estão falando aqui, ó, colapso de um banco privado testa a fé dos iranianos no sistema bancário do Irã. E não recuperou, meu amigo. O sistema bancário do Irã começou a perder dinheiro e não sei o que lá. Aqui, ó. O Banco Central do Irã, no dia 23 de outubro, revogou a licença do Anindé, né? Pô, sacanagem, liquidou o Anindé, cara. Porra, o Galípolo do Irã, tu sacaneou o Vorkaro do Irã, cara. Porra, olha que sacanagem, né? E aí, o resultado disso é que começou a ter muita desconfiança, o governo teve que intervir para botar dinheiro, já está tendo que intervir no BRB aqui no Brasil, sabe-se lá quais outros bancos também vão precisar de intervenção do Banco Central Brasileiro. E o fato é isso, né? No final das contas, deu merda. Aqui, ó, disparou o valor do Rials, que é a moeda do Irã lá. Né? Disparou, quer dizer, desabou, né? Isso aqui é quanto você troca por $1, tá? Quanto vale $1. Então aqui você comprava $1 por 1 milhão de reais, agora você precisa de quase 1.500.000 reais para comprar $1, né? E aí ferrou a galera toda, o pessoal já estava insatisfeito com um monte de outras coisas, foi para a rua protestar,
e o governo do Irã está caindo, tá? Vamos torcer, quem sabe? Quem sabe isso não acontece aqui no Brasil, né? Não custa sonhar, não é mesmo? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.